seguidas e sem mais demoras, vamos passar então ao próximo pitch dos projetos. Chamamos ao palco os intervenientes do pitch dos projetos Compete 2030. Alexandra Vilela, gestora do Compete 2030. Jorge Carneiro, da Grestel. José Maria Ferreira, da Avelar. Universidade de Aveiro, Criação de Valor. Marta Marques, da Universidade de Aveiro. Pode. Muito obrigada a todos estes oradores que nos vão falar então dos projetos do Compete 2030. Poderão sentar-se. Uma vez que são mais oradores, peço que cumpram religiosamente o tempo. Cada pitch tem 30 minutos, portanto, quando são mais, tem que se dividir mais ou menos 5 minutos por cada. E eu começo então pela Alexandra Vilela, a gestora do Compete 2030. Passo a palavra. Muito obrigada a todos, muito bom dia. É um enorme gosto e prazer e também uma honra, porque esta é uma comissão diretiva nova, acabada de chegar ao Compete. Chegámos na sexta-feira e, portanto, se porventura é o primeiro ato público e é um prazer que o primeiro ato público seja mostrar o que é o Compete, o que fazemos e quais são os nossos objetivos e agregar em torno disto o potencial da economia e alavancá-lo. Vou fazer uma breve apresentação do que são os objetivos, muito sintético. O Compete normalmente é conhecido como o Programa das Empresas, mas na realidade ele é um programa para promover a inovação e a transição digital. E, portanto, eu gosto mais de ser o programa da inovação do que propriamente apenas para as empresas, porque a inovação constrói-se com as empresas, com os centros de conhecimento, com as universidades, com os centros de investigação e o objetivo é precisamente passar valor para a economia através do conhecimento produzido antes nos centros de investigação. O Compete, eu penso que ainda não está a primeira apresentação. Vamos pedir à Regi para tentar colocar. Mas eu iria avançando. O Compete, neste período de programação... Já está. Certíssimo. Nós temos, como aqui atrás diz, o 3,9 mil milhões de euros para o período de programação. Somos o segundo maior programa do quadro comunitário, a seguir à intervenção do Pessoas 2030 do Fundo Social Europeu. Portanto, temos uma dimensão financeira muito robusta e que está ao serviço da economia nacional. O Compete, no período de programação 2030, tem uma dimensão nova, que é a dimensão da sustentabilidade e da descarbonização da atividade económica e digamos que este é o grande desafio que as nossas sociedades e que a economia em geral tem, porque é muito difícil pensarmos na indústria sem pensarmos em emissões, poluição, portanto são atividades muito intensivas de produção de emissões de CO2. E, portanto, temos aqui o desafio não só de promover a atividade económica e o desenvolvimento económico, mas conjugá-lo com as políticas de transição climática. E, ao mesmo tempo, também uma dimensão de formação profissional dos ativos empresariais, portanto, uma dimensão de qualificação dos recursos humanos, na tal acessão de que as pessoas é que fazem a economia, as empresas são feitas de pessoas e as competências profissionais são essenciais numa lógica de adaptação ao longo da vida e de qualificação ao longo da vida. E, portanto, diria que estas três dimensões, a dimensão da competitividade através da inovação, a dimensão da descarbonização e a dimensão da qualificação dos recursos humanos, são as três dimensões, os três vetores de atuação do Compete 2030. Dizer também que o Compete 2030 articula com uma rede alargada de outros programas, de 5 programas operacionais regionais do continente, através da partilha de um conjunto de tipologias que, no fundo, fazem o mapeamento de instrumentos para o país, portanto, dirigido, combinando intervenções do programa temático Compete 2030, mas também combinando intervenções a uma escala menor, através das mesmas tipologias nos POs regionais do continente. E, portanto, isto dá uma capacidade de intervenção alargada, de cobertura de objetivos de política económica e, sobretudo, de política industrial em todo o território nacional, para além da articulação natural que nós temos com os programas das regiões autónomas dos Açores, não em termos
termos de partilha de instrumentos, mas sobretudo em termos de alinhamento dos roteiros de desenvolvimento da política económica e eu sublinho sempre da política industrial. O Compete, retomando do programa das empresas e para as empresas, vale o que vale, é um documento programático, mas o que vale mesmo a sério é os projetos que nós apoiamos e, portanto, trouxemos hoje aqui connosco 3 representantes do melhor que a nossa indústria tem e, precisamente, conjugando estas dimensões da sustentabilidade e da digitalização, porque também não há descarbonização sem digitalização. E, portanto, temos aqui, eu começaria pela minha direita, apenas porque são 2 à minha direita, e portanto temos aqui a GRES, que nos vai trazer a sua experiência na área da produção de cerâmica, com forte ênfase, eu diria quase total, na economia circular e nos temas da descarbonização, e que já ganhou um conjunto de prémios, que no fundo que vêm precisamente reforçar esta boa prática que a GRES nos traz. Em segundo lugar, temos a Universidade de Aveiro, como uma instituição do sistema científico, a chamada Academia de Costas Viradas para as Empresas, que também eu diria que é um mito urbano cada vez mais, e a Universidade de Aveiro é bem exemplo de uma universidade, de um centro de produção de conhecimento e de investigação e desenvolvimento tecnológico ao serviço das empresas e para as empresas. E, portanto, trazemos aqui também a Universidade de Aveiro para nos contar como é que estes processos de articulação entre a academia, entre aspas, porque a Universidade de Aveiro é também mais do que a academia, é um conjunto muito relevante de centros de investigação em articulação com as empresas, mas vem-nos trazer como é que na prática esta transferência do conhecimento científico e tecnológico se faz em prol da valorização económica das nossas empresas. Por último, last but not least, como se diz, a Avelar, uma empresa nova, um desafio novo, que trabalha muito as áreas da digitalização para a produção de casa sustentável. E, portanto, é uma empresa com uma tecnologia já não tão disruptiva como seria há 2, 3 anos atrás, mas é uma empresa que aposta nas tecnologias de produção ligadas à casa sustentável através de manufatura aditiva e de outras técnicas de construção com base na digitalização. E, portanto, eu passava de imediato a palavra, também por esta ordem, para nos partilharem e dizer como é que o Compete se constrói na prática. O José Carneiro. Jorge Carneiro, aliás. Esse, se calhar, não está. Vamos trocar por outro. Obrigada. Acho que agora sim. Sim. Em primeiro lugar, agradecer o Compete pelo convite, em meu nome pessoal e em nome da Grestel. A Grestel faz parte do Grupo Costa Nova Indústria, portanto, tal como é a Cogres, a empresa e o projeto que estou aqui a apresentar. É uma indústria que produz louça de mesa em grés monocozedura, e que tem cerca de 25 anos. Os nossos materiais são materiais cerâmicos, portanto, têm uma durabilidade muito grande se as pessoas não o partirem, obviamente. A nível de utilização é excelente pela sua capacidade de ser reutilizável. No entanto, tem 2 problemas na nossa indústria. Primeiro, matérias-primas virgens e a sua obtenção, portanto, areias, caulinos e argilas, que são exploradas através de abertura dos solos, portanto, a céu aberto, que dá problemas sociais, e são finitos. Neste momento ainda são abundantes, mas caminharão para ser mais raros. E, obviamente, a cozedura. Isto são processos cozidos, no nosso caso, temperaturas superiores a 1150 graus, a gás natural, que ainda é o combustível mais eficiente que nós temos. Não existem alternativas viáveis neste momento, caminhamos para lá também. Portanto, esses 2 problemas foi os que nos moveu para o desenvolvimento de um projeto chamado Ecogres mais NG em 2018. Este projeto tinha como objetivo o desenvolvimento de 2 pastas, uma com a incorporação de resíduos próprios, e essa foi atingida, em que conseguimos incorporar mais de 95% de resíduos próprios e subprodutos. Neste caso nós escoramos, porque havia imperfeições e o cliente quer peças sustentáveis, mas quer elas sempre iguais, e nós não conseguimos atingir isto neste caso. E numa segunda fase, mais ambiciosa, nós quisemos ir
incorporar resíduos de indústrias não cerâmicas. E aí, sim, tínhamos um desafio considerável. Este projeto também teve sucesso e conseguimos um produto muito interessante que o consumidor gostou, e esse sucesso causou-nos muito sucesso e muitos problemas, principalmente a nível de capacidade de resposta. Nós deixamos de ter capacidade de resposta. E daí surge o Compete, surge o projeto EcoGres 4.0, que é uma spin-off deste projeto, a criação de uma nova unidade fabril. Um investimento total na casa dos 14 milhões de euros, 10 milhões sobre apoio, que depois dão origem aos 2 milhões, que nos permitiram liberdade não só para o desenvolvimento da empresa, mas também para capacitá-la de um laboratório que pudesse explorar esta filosofia da economia circular no futuro. Portanto, eu posso dizer que no âmbito deste projeto nós tivemos 4 resíduos testados e neste momento nós já testamos mais de 12 resíduos de 12 empresas, portanto algumas delas enviam mais do que um tipo de resíduo e que temos boas perspectivas para o futuro. Mais do que isso, esta empresa permitiu cristalizar uma série de filosofias que nós tínhamos dentro da empresa e uma série de projetos que nós já tínhamos desenvolvido. Foi possível criar uma nova etária pensada e dimensionada para as nossas necessidades, que nos permitiu a reutilização de água, separar as águas residuais dos processos produtivos, de diferentes processos produtivos, que nos vai permitir valorizar a água no futuro, de forma mais simples, mas também os resíduos sólidos que elas contêm. Aqui é mais técnico, mas separar o vidrado da pasta, portanto, o corpo do que está a revestir. E isto vai nos facilitar a vida no futuro. Para além disso, em colaboração com os nossos fornecedores, aliás, o nosso parque de equipamentos é 90% português, algo impensável há 20 anos atrás. Há 20 anos seria tudo alemão ou italiano. Neste momento, 90% dos nossos equipamentos industriais são de empresas nacionais, a começar pelo forno, que é o nosso coração. E foi com esse parceiro que nós fomos capazes de desenvolver um forno que é 10 a 15% mais eficiente que o estado da arte atual, quando tiverem capacidade total. E com medidas simples, como melhoria do revestimento, remover peso da mobília refratária e reaproveitar o calor do forno. Todas estas medidas, poucas que sejam, acabam por contribuir no final. Para além disso, equipamentos desenhados às nossas necessidades, que permitam reduzir o desperdício, nomeadamente nas máquinas de vidrar. Mas nós também quisemos que a própria estrutura da fábrica tivesse esta filosofia. Portanto, esta fábrica, sendo nova, não foi feita em terreno virgem. Portanto, nós utilizamos uma fábrica, ou adquirimos uma fábrica antiga de metalomecânica, não destruímos, mantivemos as paredes, descontaminamos os solos e construímos à volta. Se hoje visitarem a EcoGres, e nós recebemos visitas de forma muito regular, é possível ver a traça antiga com a traça moderna. E isso foi de propósito. Nós nem sequer pintamos essas paredes para que se fosse possível ver esta filosofia de sustentabilidade que nós queremos dar, este cunho que queremos dar. Para além disso, e obviamente é uma indústria que vai gerar emprego local, estamos a falar de 300 postos de trabalho, neste momento já tem 200, enquanto tiverem velocidade de cruzeiro terá os 300 e desses 300, 30 serão qualificados, portanto, mestrados, licenciados, doutorados. E é nesse ponto que eu também quero deixar a colaboração que nós temos com a Universidade de Aveiro. Nós, neste momento, temos 35 teses desde 2016 em parceria com a Universidade de Aveiro. Dessas 35, 25 já foram defendidas e desses 25, 9 ficaram a trabalhar connosco. Portanto, a importância também de gerar emprego qualificado, eu gosto de realçar aqui. Para além disso, temos dois planos de doutoramento em ambiente não académico, um com o Instituto Politécnico de Bragança, outro com a Universidade de Aveiro, e o com a Universidade de Aveiro é para potenciar a mesma filosofia que nós temos aqui com a EcoGres na pasta, passá-la para o vidrado. O vidrado que, a nível de matéria-prima, é o que, efetivamente, tem maior pegada ecológica. Termino com o impacto económico que esta fábrica tem, porque 95% do que nós produzimos é para exportação e estamos a vender para mercados altamente competitivos, como é o norte-americano e da Europa do Norte, e acaba-se por ser muito interessante vermos o nosso produto a ser muito bem aceito e a entrar nesses mercados. No mercado, um produto de média alta gama. Muito obrigada, Jorge Carneiro, da Grestel.
a apresentar aqui o seu projeto. Passamos agora então para a Marta Marques, da Universidade de Aveiro. Muito bom dia. Efetivamente, Marta Marques, coordenadora do Gabinete de Transferência da Universidade. Começo por agradecer o convite de vir aqui um bocadinho refletir como é que nós podemos, tirando partido dos financiamentos que existem, aumentar a criação de valor. Portanto, só fazer aqui um enquadramento. A Universidade de Aveiro é relativamente nova, está a dias de fazer 51 anos e nasceu de uma forma, penso, um bocadinho diferente das universidades tradicionais. Nós nascemos para responder a necessidades das empresas ao nível dos recursos humanos. E durante um ano funcionamos nas instalações das empresas que precisavam desses recursos na área das telecomunicações, mas também na área da cerâmica. E fomos crescendo com tendo a relação com as empresas fazendo parte do nosso ADN, porque efetivamente vamos dando resposta aos desafios que nos colocam e deixamos apenas de fornecer recursos humanos, mas começamos também a ser, para um número razoável de empresas, um parceiro constante na sua agenda de inovação. E, portanto, não só para resolver os problemas do dia-a-dia, que também é importante e também estamos disponíveis para o fazer, mas também para contribuir no desenvolvimento de novos produtos, novos processos, aumento de eficiência. Então, mas o que é que falta para que a relação entre o sistema científico e as empresas possa criar mais valores? E olhando para o passado, nós concluímos que o que falta é relações de confiança e comunicação. Parece simples, mas efetivamente não é. É necessário, no início de cada relacionamento, definir de forma perfeitamente clara as expectativas, as responsabilidades, os timings, sim, eu sei, as universidades têm essa dificuldade, e as remunerações. E, portanto, da experiência destes 50 anos a trabalhar com a indústria, sempre que isto é feito de forma clara, transparente e tudo é definido à partida, traz bons resultados, como podemos atestar na apresentação anterior à minha. A segunda parte que falta para que efetivamente esta relação possa criar valor é fundos. E para isso temos o apoio do COMPET, quer o COMPET 2020, quer o COMPET agora 2030. E, portanto, efetivamente, a Universidade de Aveiro é uma das universidades que mais interage com as empresas. Nós tivemos só em IDTs 132 projetos no anterior período de financiamento. Trabalhamos com mais de 180 empresas e conseguimos usar à volta de 40 milhões, um bocadinho mais, de financiamento para efetivamente colocar a investigação ao serviço das empresas. Mas eu acho que nós temos que ser mais ambiciosos e, portanto, todos temos que ser mais ambiciosos. O desafio que eu lançava às empresas é, efetivamente, para sonhar alto, com os pés na terra, mas sonhar alto. E, portanto, o que é que nós muitas vezes assistimos? Não há uma aposta suficiente na proteção dos resultados de investigação. E, naturalmente, que a Universidade, enquanto parceiro, não vai forçar as empresas a apostarem na proteção dos seus resultados, mas não podemos deixar de tirar partido desta oportunidade para dizer que uma patente permite que os vossos competidores não usem aquilo que vocês inventaram, connosco ou sozinhos. E quando estamos a pensar em sonhar, quando vamos para internacionalizar, este tipo de ferramentas é usado comumente na Europa e, nomeadamente, nos Estados Unidos. E, portanto, olhando agora aqui para os próximos projetos, nós já apresentamos perto de 55 candidaturas a IDTs, só IDTs, e estamos com uma taxa de aprovação da volta de 75%, o que é muito bom, e que demonstra que, existindo estes fundos, nós temos que os usar não só para concretizar projetos, mas para iniciar relacionamentos que possam ter um impacto e possam criar valor, tal como o Jorge acabou de dizer, não só no momento de execução do projeto, mas para a frente. E, portanto, lançar aqui o desafio a que as empresas possam contactar, não se poderia dizer o A, mas não só o A, todo o nosso sistema científico e operacionalizar estes fundos na criação desses relacionamentos de longo prazo que geram valor ao longo dos anos. Também aproveitar a oportunidade para desafiar o COMPET na forma como abre os editais e como avalia as candidaturas, tentando valorizar as entidades que já deram provas de que têm esta aposta de longo prazo na proteção, na concretização de processos de transferência, que efetivamente acho que são processos que garantem o impacto e a criação de valor ao longo do tempo.
Muito obrigada, obrigada. Marta Marques, da Universidade de Aveiro, a apresentar aqui o seu projeto de criação de valor. E agora passamos para José Maria Ferreira, da Avelar. Muito bom dia, as apresentações já foram feitas e vou direto ao assunto, já que temos muito pouco tempo, e começava por Avelar, que é o que nos motiva, que é uma mistura aditiva, tal e qual como as nossas casas, de inglês-português, que é ter casa. Portanto, o que nos motivou foi a crise na habitação, a dificuldade na mão de obra, todos estes temas que todos nós temos conhecimento e que realmente nós precisamos de ter uma habitação rápida e acessível para toda a crise que nós conhecemos e que nós estamos propostos a ajudar a resolver. O que é que nós fizemos? No fundo, juntamos tecnologia a este sistema construtivo. É um sistema construtivo rápido que nos permite, não só por materiais e por reciclagem e por o fator tempo também de construir uma casa num tempo muito reduzido. Estamos a falar de que eu uso sempre o termo de 10 para 1, portanto, é uma coisa que nós pretendemos resolver. O outro motivo também foi que todos nós sabemos que a arquitetura e o desenho é sempre para coisas muito especiais e coisas importantes, etc. E nós tentamos juntar aqui os príncipes da arquitetura que nos desenhassem uma unidade de habitação e que fosse uma habitação acessível, uma habitação rápida e uma habitação que todos nós, ou qualquer um de nós, pudéssemos habitar, porque eu não separo esta necessidade da habitação social, da habitação necessária e, para mim, este sistema construtivo, no fundo, tem que chegar a todos nós, não só por desenho, por arquitetura, mas também por materiais, e é isso que nós nos estamos a propor. Logo a seguir, o que nós também já lá chegamos, porque esta utilização e a redução da pegada carbónica, no caso dos cimentos e a utilização de alguns materiais, nós também já lá chegamos, porque já estamos também a imprimir em terra e a usar materiais, porque nós temos neste caso, e para perceber, nós temos duas candidaturas, portanto, uma produtiva e outra na área dos materiais, e com as universidades também, em que nós pretendemos chegar ao nosso próprio material, ao nosso próprio cimento, neste caso, podemos fazer este termo comparativo, para poder construir e para poder usar todos estes materiais. Aqui chegados, e neste caso o que nos junta aqui são as candidaturas e os apoios, portanto nós estamos muito satisfeitos com este apoio, porque no fundo é uma área completamente nova, portanto nós na Europa não temos nenhuma empresa neste momento como a Avelar e a fazer o que a Avelar está a fazer, que também não é só na habitação, porque a primeira encomenda que nós tivemos foi imprimir tanques de água no Kuwait, portanto a primeira encomenda que nós tivemos não tinha nada a ver com o que nos motivou, neste caso a habitação, e fomos construir tanques de água para o Kuwait. Por isso, a vertente é muito grande, temos vindo a ser convidados por câmaras e por instituições, inclusive para desenhar e solucionar equipamentos, nomeadamente de praia, equipamentos desportivos, equipamentos inclusivamente para a reciclagem de lixos classificados. Portanto, há uma área muito abrangente, para além daquilo que nos motivou inicialmente, do ter casa. Portanto, esta parte também, a componente industrial também, do uso e da rapidez de construção deste tipo de espaços, é uma coisa que neste momento temos, vocês não podem imaginar, mas as pessoas estão ávidas neste caso. Eu deixava aqui uma mensagem rápida, porque realmente nós temos de estar todos atentos a tudo isto, porque realmente esta fobia que nós estamos a ter do consumismo, de comprar tudo novo, e porque somos todos ricos e não pensamos antes de chegar realmente a zonas que não são de conforto, são zonas de pensamento que é preciso que todos nós podemos considerá-las, porque este tipo de habitação, por muito que se fale e por muito que se explica, só quando as pessoas entram dentro de uma casa destas é que se percebe que inclusivamente a parte energética e acústica, etc, é muito fácil de resolver
e que hoje em dia é muito caro, não é? Porque hoje em dia falamos da sustentabilidade na habitação, porque temos uma torneira que reduz o consumo da água, quando tudo que está à nossa volta não está a funcionar. Por isso, esta atitude de olharmos todos e não estarmos aqui à procura de culpados, nem de que os fundos não são capazes e que não estão à altura e que não estão no dia e na hora lá, também nós temos que pensar que nós próprios não estamos a ter uma atitude ao nível de procura e de aceitação, porque ultimamente o que nós temos percebido é que realmente há uma dificuldade. As pessoas têm uma dificuldade muito grande na adaptação, porque falamos de novos materiais, falamos de novas tecnologias, falamos de rapidez de construção, etc, etc, mas realmente as pessoas não estão atentas e continuam a insistir na construção tradicional, continuam a insistir na falta de qualidade nas obras, continuam a insistir nos acidentes de trabalho nas obras, continuam a insistir e, por incrível que nos pareça, o sistema construtivo continua exatamente na mesma como há 100 anos atrás. Não há evolução neste aspecto. Portanto, estas candidaturas e esta aprovação destas candidaturas para nós motivou-nos muito, porque precisávamos realmente desta acreditação, e esta acreditação para nós deu-nos uma força e uma coragem muito interessante, e estamos disponíveis para conseguir este objetivo de realmente de chegar a um sistema construtivo completamente diferente dos andaimes e das cofragens e dos riscos de construção, etc., que vocês estão habituados a ver. Portanto, era esta mensagem que eu também gostava de deixar para além de, muito obrigada. de tudo isto. Muito obrigado. Muito obrigada a todos. Não sei se a Alexandra querá fazer só muito curto, muito breve, por favor. Só aqui um breve resumo do que nós acabamos de ouvir, destas 3 experiências. O Compete é um instrumento de política económica e, portanto, nós estamos aqui também, através do financiamento público, maior das vezes a fundo perdido às empresas, a partilhar o risco de investimento nas empresas. O risco de inovar, de desenvolver projetos de investigação e desenvolvimento, transferir conhecimento para as empresas optimizarem os seus processos de produção. Nós estamos aqui para partilhar com as empresas este risco para que a economia possa crescer e possa se tornar mais sustentável. E, portanto, é aqui uma palavra de incentivo a que todas as empresas, todas as instituições venham ter connosco, apresentem as vossas ideias, venham ter com as universidades, com os centros de investigação. No fundo, a porta está aberta e o desafio está aqui de construirmos uma economia também mais sustentável. Muito obrigada, Alexandra. Obrigada a todos os oradores deste pitch do Compete 2030. Muito obrigada à vossa presença. E fica também aqui o desafio lançado pela gestora do Compete 2030 para que todos possam ir ter com eles, também com as universidades, e mostrar também os seus projetos aqui apresentados.